Nós estamos aqui de volta com Bastidores do Poder e agora a gente recebe a Heloísa Malavasi. Ela é coordenadora do programa de arboviroses da Secretaria de Saúde de Campinas. E a gente tem tido tanta história aí acerca dessas doenças. Muito bom dia, Heloísa. Bom dia a todos. Bom, Heloísa, nós tivemos em Campinas, acho que você deve ter os dados aí, acho que um pouco mais de 2.000 casos de dengue, né? Nenhuma morte esse ano, e até nos bastidores eu estava conversando com você, e eu disse assim, foi um ano tranquilo, né? Mas a gente pode relaxar com a dengue ou não? Como que é essa história? Conta pra gente. Não, a dengue, ela é como aquele serviço de casa que nunca tem fim, né? Eu sempre tenho que estar limpando a casa, eu sempre tenho que estar arrumando a cozinha, a louça sempre está ali e vai se renovando. Então, o criadouro é dessa mesma forma. A gente tem que estar sempre atento ao criadouro, eliminando o criadouro para reduzir a população de mosquito, porque a dengue depende da circulação viral, depende da existência de mosquito e dos mosquitos criadouros que vão propiciar o nascimento de novos mosquitos, que vão picar pessoas que estão com o vírus e aí se dá o ciclo, né? O ciclo, mosquito adquire o vírus na pessoa, tem um período de incubação, passa a transmitir o vírus para outra pessoa e que vai transmitir o vírus para outros mosquitos. Então, qual que é o elo frágil que eu tenho aí o poder de eliminar? É o mosquito. E não é matando o mosquito adulto que eu vou fazer um controle populacional, é eliminando justamente o criadouro, que é onde o mosquito nasce. Aí sim que eu vou ter um controle populacional de mosquito efetivo e por isso que tem que ser essa atenção permanente, nunca acaba. Heloísa, duas coisas. Bom, em primeiro lugar, o que a gente mais ouviu, não sei se a Rose se lembra, esse ano, quando a gente tratava da Covid, era, tá vendo? Aparece a Covid e desaparece a dengue. O pessoal faz essa correlação. Então, eu gostaria que você dissesse pra gente se há alguma correlação. Nenhuma, eu imagino. E a outra é que a gente viu várias cidades, inclusive Piracicaba, que usando um tipo de mosquito geneticamente modificado. Por que Campinas nunca usou? E como é que é essa técnica, se está dando resultado em outros lugares? Tá. Primeira pergunta, então, né? Se por causa da Covid acabou a dengue. Não acabou a dengue. O que acontece é que a Covid veio avassaladora e as pessoas deixaram de pensar em dengue. Mas o mosquito continuou nascendo lá no criadouro, o vírus da dengue continua circulando, a gente tem a co-circulação do sorotipo, de 2 sorotipos da dengue no município de Campinas esse ano, sorotipo 1 e sorotipo 2. Então, assim, temos todas as condições para manutenção de dengue. O que acontece é que, como os sintomas muitas vezes são leves, né, as pessoas não pensam, não se importam, não procuram um serviço, e o serviço pode estar mais atento à Covid mesmo e acaba passando essa dengue despercebida, mas ela continua no circuito, né, continua aqui no nosso pacote e a gente tem que se preocupar e tem que continuar fazendo a inspeção semanal do nosso imóvel para eliminar criadouro, que é a única maneira de interromper a transmissão, interromper o ciclo de vida do mosquito. Agora, em relação aos mosquitos transgênicos, né, que alguns municípios usaram, por que Campinas nunca usou? Porque é uma aposta que Campinas realmente não fez, porque esse mosquito transgênico, ele vai concorrer com um mosquito selvagem. E ele tem que encontrar o mosquito macho geneticamente modificado, ele precisa sair do criadouro e encontrar a fêmea. Sair do criadouro não, ele é solto já mosquito adulto na população de mosquitos, né, no ambiente, e ele tem que encontrar uma fêmea virgem que saiu do criadouro e ainda não copulou com o mosquito macho selvagem. Só que os mosquitos machos e fêmeas, eles saem normalmente, né, em proporção aí de 50% cada, dos mesmos criadouros, né, de criadouros que estão próximos, e ao sair dos criadouros já há o acasalamento. Então é muito difícil para um mosquito geneticamente modificado conseguir encontrar uma fêmea que não tenha copulado com um mosquito selvagem, né? Então, assim, é uma aposta que Campinas não fez, porque quantos de mosquito eu vou ter que ter para concorrer com o mosquito que está nascendo do criadouro? A nossa aposta realmente é eliminar o criadouro, para que não nasça mosquito.
Agora, Então, Heloísa, entendi. Tá. Agora, o que vocês colocam sempre é que 80% dos criadouros estão dentro das residências, né? E eu me lembro que em 2015, quando nós tivemos aquela epidemia, foram 65 mil pessoas infectadas com a dengue, foi um negócio horroroso, com mortes. A prefeitura chegou a adotar multas, porque vocês chegavam no imóvel e às vezes ou estava fechado ou vocês não podiam entrar nesse local, né, para poder fazer a investigação ali para ver se estava tudo ok. A minha pergunta é: a população de 2015 para cá, ela está mais consciente e vocês têm encontrado menos criadouros dentro dos imóveis? E a segunda muitas vezes também a gente encontra criadouros, né, em restos de lixo. Você disse que estava no DLU, né? Às vezes você tem um lixão ali que a pessoa joga, né? Uma tampinha de refrigerante pode ser um criadouro. E o poder público também tem feito a parte dele. Como está essa equação? Tá. Em relação às pessoas estarem mais atentas ou não, né, depois de ter sofrido com a grande epidemia de 2015. A gente tem tempos diferentes para diferentes pessoas, né? Então, tem pessoas que se conscientizam mais rapidamente, incorporam porque incorporar, de fato, uma rotina, uma mudança de hábito. Então, algumas pessoas incorporam muito mais rapidamente e levam isso para a vida. Outras não. Né? Então, a gente pensar nessas estratégias de como proporcionar essa mudança de hábito nas pessoas. No início da pandemia, então, assim, a minha resposta tem muita diferença, tá? Algumas pessoas incorporaram, mas de fato a população como um todo não incorporou. Quando eu falo olho para a população como um todo, porque a gente continua tendo criadouros que são mantidos nas residências e que as pessoas poderiam não estar mantendo com atitudes simples. No começo da pandemia, o ano passado, quando as pessoas ficaram mais em casa, a gente observou um cuidado maior com os domicílios. Então, as pessoas foram fazer a manutenção da sua calha, limpeza, cuidaram da caixa d'água, limparam o quintal, fizeram as pequenas reformas, né? Então, a gente teve uma resposta bem bacana nesse sentido das pessoas se dedicarem mais ao próprio imóvel no momento do início da pandemia. Mas isso foi se perdendo, acho que a pandemia também foi cansando, as pessoas foram voltando para suas atividades e hoje a gente já observa que tem coisa de novo, né, largada aí nos quintais, tem calha precisando de limpeza, tem caixa d'água precisando de limpeza e criadouros importantes, né, na transmissão, principalmente a caixa d'água que mantém água ao longo de todo o ano. Não precisa de chuva, né? A calha precisa de uma chuva para parar a água, agora a caixa d'água não, eu tenho água o ano inteiro. Então precisa ter um cuidado também, pelo menos 2 vezes por ano na caixa d'água, e a calha não pode deixar ficar entupida, tá? Agora, em relação à segunda pergunta, a caixa d'água é um dos maiores problemas que os técnicos encontram nas residências? E por que a prefeitura não faz um programa para poder colocar aquela proteção na caixa d'água? Vocês têm? A gente tem, Rose. A gente coloca, só que assim, que não é uma coisa que é na livre demanda, todo mundo solicita. Na verdade, é uma responsabilidade do morador. A gente tem essa ação voltada, é uma ação preventiva, mas é uma ação voltada para algumas áreas em que esse risco ele é identificado. Né? Então, dentro de um contexto epidemiológico, a gente direciona essa ação, é uma ação do poder público, sim, direcionada de acordo com o contexto epidemiológico, tá? Ela só não é, assim, livre demanda, solicita, porque é uma responsabilidade que é do morador, né? Mas o poder público acaba fazendo isso em situações de risco avaliadas dentro de um grupo técnico. Em relação às ações do poder público, que você perguntou também, Rose, o que a gente faz? A gente tem ação todo dia, tá? Então temos equipes a campo diariamente. Campinas a gente divide por regiões, então são 5 regiões: norte, sul, leste, noroeste, sudoeste. De segunda a sábado a gente tem equipes trabalhando nos territórios também de acordo com a situação epidemiológica, fazendo essas ações de acordo com o contexto. Então, está tendo transmissão, a minha ação é nebulização para matar mosquito adulto que possa estar transmitindo vírus. Não está tendo transmissão, mas eu tenho uma quantidade considerável de criadouros, eu posso fazer uma ação voltada para a eliminação de criadouros e para a conscientização da população.
Então, esse tipo de ação tem todo dia. E a gente também compõe um comitê municipal de arboviroses, que daí envolve várias secretarias e é coordenado pelo gabinete do prefeito. Ele também tem ações intersetoriais, então tudo que é mais complexo, que não envolve só ali o agente de saúde abordando o morador para eliminar o criadouro e para fazer uma educação em saúde, as questões mais complexas elas vão para o comitê e é onde a gente planeja essas ações de o catatreco coordenado numa área que está tendo transmissão de dengue, outras secretarias, né, habitação, assistência social, secretaria de educação, que tem um papel muito importante também, a gente coordena as ações dentro desse comitê. Tá. Qual que é a previsão desse comitê para o ano que vem em relação à dengue? Nós poderemos ter um surto aí de dengue ou não? Como que vocês estão, o que vocês planejam? Como que vocês estão antevendo o período do ano que vem, no período de chuvas, principalmente? A gente sempre trabalha antevendo o pior cenário, tá? Então a gente se prepara para o que puder vir de pior. Se não vier, ótimo, né? Tá no lucro, né? Veio. Mas a gente sempre está preparado para que venha uma epidemia de grande proporção, porque a gente tem chuva, a gente sabe que vai ter período chuvoso, a gente sabe que vai ter alta temperatura e a gente tem vírus circulando, que é um fator também muito importante. A gente está sabendo que tem dengue circulando aí em Campinas. Então, somado a isso, uma grande quantidade de mosquitos, o meu resultado é um número de casos muito grande, uma transmissão muito intensa. Por isso que o que é tão importante, a gente reforça essa necessidade nesse momento, que a gente tem tudo isso, mas num número não tão grande assim, a gente precisa reduzir a população de mosquito. Como? Eliminando o criadouro. Tá? E a gente também sabe do comportamento cíclico da dengue, de ter epidemias grandes, né, de grandes proporções, a cada 4 anos, mais ou menos. E a nossa última foi em 2019. Então, assim, 2022 é um ano que a gente aposta que já pode ter um aumento considerável. Aí, nesse biênio 22-23, com certeza a gente vive outra grande epidemia. Tá? A gente teve, eu acho que foi em 2019, que a gente teve dengário, inclusive, né? 2015. 2015. Houve momentos em que assim, o número de casos foi, olha, uma loucura que Campinas viveu, né? Bom, encerramos a dengue. Encerramos. Agora, com a Covid assim, dando uma trégua, a gente pode falar de outras doenças. Isso tem o lado bom, né? Quer dizer que a Covid está dando uma trégua. 100%, com 86% da população paulista já vacinada, acima de 18 anos. Então agora vamos falar de dengue, vamos falar febre maculosa. A febre maculosa é uma doença que nos assusta muito, porque no estado de São Paulo ela é endêmica. E a gente tem visto aqui em Campinas, assim, muitos casos, e casos de morte, né? E a gente sabe, é carrapato que transmite, carrapato tá em mato, e a gente aqui tem muita área verde. Bom, o que, além de não ficar aí se embrenhando no matagal, assim, o que a gente tem que estar atento para não morrer com febre maculosa? Até porque os sintomas são parecidos, né, com outras doenças, né, Heloísa? Sim, todos esses sintomas iniciais podem se confundir, né? Dengue, Covid, febre maculosa. As viroses, em geral, vão causar essa febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça. Então, pode ser tudo. Daí, por isso que eu tenho que estar atento à história, né? O que a pessoa fez nos dias anteriores, e aí está muito relacionado aos períodos de incubação dessas doenças. Por isso que a gente pergunta, né? Viajou, frequentou uma área verde, foi pescar, mora onde que mora, às vezes mora numa área rural, que passa o rio ali no fundo da casa. E na questão da maculosa, o que é importante? Eu conhecer, eu ter a informação, o que é importante eu considerar como exposição ao risco de febre maculosa, porque nem sempre eu vou conseguir evitar que eu tenha aquela exposição e que eu seja parasitado pelo carrapato. Para ter a doença, preciso ser parasitado pelo carrapato estrela, por um tempo, né? Eu tenho que ter um tempo mínimo de parasitismo e tudo mais. Mas, às vezes eu fui para uma área verde, eu frequentei a área verde, não observei, não percebi que eu peguei carrapato.
mas eu frequentei uma área que eu posso ter pego carrapato, ele pode ter passado despercebido, porque nas fases jovens, ele é muito pequenininho, pode se confundir com uma pinta, né? Às vezes fica ali, coça um pouquinho, eu acabo tirando, mas ele já ficou tempo suficiente para transmitir a bactéria que causa a doença. Então, essa exposição a uma área verde, principalmente próxima a um curso d'água, seja uma lagoa, seja um riacho, um ribeirão, né, beira de rio, assim, onde as pessoas usam muito para lazer, são as áreas que a gente chama atenção como áreas de risco para a exposição de febre maculosa, para o parasitismo pelo carrapato estrela. Agora, o que eu percebo é que vocês sempre colocam placas, principalmente na beira do rio, alertando a população sobre o risco da febre maculosa. Só que, e também, a gente sabe, porque a gente trabalha com isso, com a informação, a gente sabe que se você vai para uma beira do rio, você deve colocar a tua meia em cima subir a meia, colocar em cima, dentro a calça, dentro dessa meia, usar aquelas botinhas de plástico, como chama aquilo, Zezé? Eu não lembro o nome daquelas coisas. Uma galocha, tudo para poder impedir que esse bichinho entre pro teu lado, né? Só que o que a gente percebe é que o povo não tá nem aí. Eu mesmo tenho uma chácara ali perto do rio Atibaia e o povo tá pescando de short, de chinela havaiana e tá de boas, né? Só a conscientização resolve ou você acha que uma multa seria o caso, ou também não adianta a multa porque também não teria quem aplicar, que é aquela história que a gente fala da fiscalização, né? E não há garantia, Rose. Eu fico pensando, Heloísa, porque eu vejo assim, ó, é lógico que isso daí pode ser que ajude, certamente. Mas, ó, eu muitas vezes, quando eu vou andar em Joaquim Egídio, por exemplo, manga comprida, calça comprida e tudo, ainda pega carrapato. Você esbarrou numa vegetação, qualquer coisa, a chance é grande de um carrapato pular na roupa e vir. Então é uma coisa que eu acho que essa é a principal dica que a Heloísa deu. Começou assim, mas a febre maculosa, o tipo de sintoma que você tem, já é um sintoma que te alerta rapidamente aí em hospital? Você se sente tão mal que você já corre no médico, ou muitas vezes é uma coisa leve, hein, Heloísa? Olha, num primeiro momento, o sintoma pode ser não leve, mas assim, é uma febre, um mal-estar, uma dor no corpo, Sim. Uma dor de cabeça, que pode realmente se confundir com outras doenças. Se a pessoa esperar agravar para procurar um serviço de saúde, pode ser tarde demais. Ela pode já chegar numa condição em que o medicamento, porque tem um antibiótico que trata a febre maculosa, né? Diferente de uma doença viral, que eu não tenho um antibiótico específico, eu vou trabalhar com remédio sintomático e hidratação. A febre maculosa, ela é uma doença bacteriana e existe antibiótico específico para tratamento. Mas se eu demorar 3, 4, 5 dias para ir, pode ser que esse antibiótico não consiga, que a lesão provocada pela infecção já tenha sido grande, né? Então, quanto antes procurar, sabendo que houve uma exposição a qualquer área verde, se eu avistei capivara, avistei cavalo, sei que tem a frequência desses animais, que é uma área propícia ao parasitismo por carrapato, eu preciso levar essa informação para o serviço de saúde que eu estou procurando, informar, olha, eu frequentei uma área verde, pode ser que eu tenha pego carrapato. É isso que vai fazer o médico pensar, eu estou pensando em Covid, eu estou pensando em dengue, mas eu também estou pensando em maculose, então eu vou te receitar esse antibiótico que é específico, e é desse jeito que a gente salva a vida. A hora que o médico pensa e receita o antibiótico específico para febre maculosa. Não quer dizer que eu vá sair tratando a população preventivamente. Eu não vou dar o antibiótico de maneira profilática só para quem frequentou uma área verde. Isso está errado. Mas se eu frequentei uma área verde, eu sei que o período de incubação da febre maculosa é de 2 a 14 dias, em média 7 dias. Então, se nesse período eu tive febre, eu preciso informar ao médico que eu procurei, e aí ele vai avaliar e vai poder indicar, né, oportunamente aí o tratamento adequado. Tá. Bom, acho que agora, último assunto, Heloísa, e a gente deixa, a Heloísa tá em reunião, viu, gente? E ela tá com o braço doendo, porque ela tá segurando o telefone com o braço, né, coitada? Deve estar doendo. Mas rapidinho. Tá tudo certo. Rapidinho, então.
Ó, em relação à raiva, eu tenho visto, assim, muitos bloqueios promovidos pela Secretaria de Saúde em função de encontrar morcego. O que é isso? Por que uns têm, outros não têm? E se todo morcego que a gente encontra, é bom avisar para evitar. Como é que é, Heloísa? Bom, o morcego, ele é um animal que ele tem um papel muito importante ecologicamente, né, na polinização de diversas espécies de plantas, no controle biológico de insetos. Então, acho que o primeiro recado, né, em relação ao morcego é que não é para a gente sair matando o morcego, achando que o morcego é um vilão, porque ele não é. Mas dentro da população de morcegos, a gente tem alguns morcegos que podem estar aí com o vírus da raiva. E esses morcegos, eles ficam doentes, são aqueles que vão ter um comportamento anormal, tá? O que é o comportamento anormal? Eles vão voar durante o dia, eles vão ser encontrados caídos ou em situação que você não esperaria encontrar, né? Você espera avistar morcego à noite voando ou numa árvore que tem alguma fruta, né? Os morcegos frugívoros vão se alimentar de frutas, ou os morcegos insetívoros voando para comer, né? Fazer alimentação de insetos. Agora, se eu encontro um morcego dentro da minha casa, de dia ou no meu quintal caído, esse morcego é aquele que eu não posso, de maneira alguma, pôr a mão. Aliás, nunca, né? Nunca vou pôr a mão em morcego nenhum, nem que eu entre no ambiente dele, eu vou evitar tocar. Mas esse morcego caído, com comportamento anormal, é o que eu vou precisar comunicar o centro de controle, a unidade de vigilância de zoonoses, né? Um serviço de saúde, pode ser até o centro de saúde. Eu aviso que eu encontrei um morcego caído, porque aí tem um fluxo de recolhimento desse morcego pela unidade de vigilância de zoonoses, que encaminha esse morcego para pesquisa do vírus rábico, e é nesse momento, Rose, que você falou, né? A gente encontra, tem os bloqueios. Por que tem o bloqueio? Porque em tal local, o tal morcego estava com o vírus da raiva. Aí o que pode ter acontecido? Vou ter que investigar. Teve contato humano? Alguém tocou no morcego? Ele estava no meu quarto e eu acordei com o morcego no quarto? Porque se for uma situação dessa, tem que ter uma profilaxia, né, com soro e vacina para essas pessoas. Ou tinha cão ou gato, né, na casa. Esse então, é o medo. Por exemplo, na minha casa tem que sacrificar. Já apareceu o morcego, ele deu rasante, eu saí gritando, feito uma louca, porque ele deu uma rasante assim e foi embora, mas estava ali por perto. A gente fica na nossa, não fazemos nada, né? É isso? Exatamente, é isso. Aí ele tá no final da tarde, aquele lusco-fusco que a gente fala, tá, o rasante é o comportamento normal dele, tá? Então não é um comportamento anormal, eu deixo ele, tá no ambiente dele, às vezes tem uma árvore que atraia lá, ou tem um inseto, tudo bem, ok. Agora, encontrei caído dentro de casa, ou acordei com o morcego no quarto, não é normal, comunico imediatamente a unidade de vigilância zoonoses, e nunca ponho a mão nesse morcego, tá? Nunca. E se eu tiver os animais, né, que podem ter tido contato, não são sacrificados, tá? Não é isso, mas eles vão ser observados, vai ser feita uma dose extra de vacina, né? Então eles vão ser vacinados contra a raiva e observados por um período de tempo. E tá? Depois então, volta para o ambiente dele. Para casa. Eles podem ser observados na própria casa, mas eles têm que ter um período aí de observação, de cuidado, tá? E é isso, porque a raiva é uma doença muito grave, né? Ela mata em quase 100% dos casos. E por isso que a gente monitora esse programa daí da vigilância da raiva, inclui esse monitoramento de morcegos que são encontrados em situação anormal. O morcego morto ou caído é monitorado, né? E aí, tendo o vírus identificado, uma ação naquele entorno, principalmente de educação também, né? Da informação, ela é desencadeada. Tá ótimo. Entendi. Bom, Heloísa, valeu, foi 10 a entrevista, acho que a gente sanou aqui a nossa curiosidade acerca de muitas coisas e as várias dúvidas que tínhamos. Obrigadão, boa tarde, bom dia para você, ainda é dia, né?
E Obrigada. vamos ver se a gente se encontra de novo com você com uma câmera assim na frente, que facilita bem. Viu? Coitadinha. Obrigada, Heloísa. Foi um prazer abraço. participar. Tudo de bom para vocês. Para vocês também. Para Obrigadão. você também.